Amado irmão, amada irmã, bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus continue reinando em nossos corações, e o privilégio de estarmos aqui hoje por mais uma vez é um motivo muito alegre que eu sinto. O motivo é a gratidão que eu tenho a esse Deus, e a gratidão, a mesma gratidão que tenho em compartilhar com alguém que goste, que queira e dar ouvidos à voz desse Deus. Eu tenho certeza de que você que tem um coração voltado para o Senhor entende claramente o que é de Deus e o que não é de Deus. Na forma natural de olhar, da maneira natural que olhamos, que o homem olha, sem sombra de dúvida, ele sabe o que é certo e o que é errado, o que é verdadeiro, o que é falso. Ele sabe o que é bom, o que é ruim. Nós sabemos disso. Então, o homem natural, ele pode diferenciar todas essas coisas, sem sombra de dúvida, e não há dificuldade em ver aquilo que convém, sendo que a própria palavra nos diz que todas as coisas nos são lícitas, me são lícitas, mas nem todas me convêm. Novamente, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Se nem todas edificam, precisamos entender quais são as que nos edificam, quais são as que nos traz a paz para o nosso coração, uma paz interior. Essa paz que excede, essa paz que nos deixa completamente ciente de que, permanecendo na fonte, não iremos ter falta dessa paz. A devocional de hoje, eu peço a Deus que eu possa ser bem breve. Está tendo uma dificuldade do vídeo passar e entrar no YouTube. Talvez demore bastante. Eu quero ser mais objetivo e mostrar quando nós entramos numa particularidade com Deus, não somos nós quem dominamos, não somos nós quem vai impedir da palavra ser dita. Querendo Deus e nós colocando diante dele as nossas vidas para ser um canal de bênçãos para aqueles que se encontram em aflições, para aqueles que se encontram em dúvidas, para aqueles que se encontram ainda sem um entendimento dessa palavra. Nós ficamos tristes e queremos falar mais, porém, não é pelo muito falar que seremos ouvidos. E eu quero procurar a me policiar dentro de um tempo mais breve, um tempo mais curto, para poder falar. Mas só que o impulso, só que o Espírito Santo, ao ir mostrando, a vontade é de continuar
a falar. Não sei se você está me entendendo, você que ama essa palavra e que tem o seu particular com Deus, entende do que é preciso dizer. O que somos, na verdade, louvado seja o nome do Senhor, agradecido a Ele por termos nos escolhido, pois não fomos nós quem o escolhemos, foi Ele quem nos escolheu. Mas não apenas nos escolheu, Ele nos escolheu e nos nomeou para que nós vamos e demos frutos. A própria palavra mostra também que bem-aventurados os pés do que anunciam as boas novas. Então esse prazer de falar de Jesus, essa alegria que está jorrando, que está transbordando dentro do coração dos corações, né? Do seu coração ou dos corações que teve esse verdadeiro encontro, ele quer falar. Mas ninguém, ao deparar com alguém, você falar, de repente, pode ser que alguém esteja desejoso em ouvir, nós não sabemos quem. Mas quando temos, hoje, eu agradeço a Deus, louvado seja o nome do Senhor, por poder ter essa liberdade de trazer uma mensagem pelas redes sociais. Não dizendo que não dizendo que estando com alguém eu não fale de Jesus. Precisamos falar de Jesus, semear. Bem-aventurado, né? Não. Feliz é aquele que sai andando, semeando e andando, chorando. Ah, Jesus, louvado seja Deus. Bem-aventurado aquele que sai andando enquanto semeia, sai colhendo seus feixes. Eu quero falar esse versículo, não estou me lembrando, mas você sabe. Aquele que sai semeando com lágrimas, ele volta colhendo os seus feixes. Então isso nós temos que fazer com alegria e sermos misericordiosos e termos a consciência de que falar de Jesus não é apenas falar de Jesus. É bom você falar de Jesus, mas falar de Jesus e não viver o que você fala é algo que você está falando, o que você vive. Mas viver o que você fala é outra coisa completamente diferente. Precisamos ter em nossos corações a certeza de que Jesus se faz presente e de que Ele é o único, Ele é a estrela da manhã, Ele é o nosso advogado, Ele é o alfa, o ômega, o meio e o fim, nossa estrela da manhã. Jesus é o pão da vida, a água da vida, para aqueles que se encontram com sede, para os que encontram famintos, Ele é o pão. Então tudo nós temos e encontraremos em Jesus, caso eu escolha estar com Ele. A devocional de hoje é Mateus, no capítulo 12, o versículo é o 50, onde Jesus vai falar, depois de certa feita, olha só, o milagre
Não, a família de Jesus. A família de Jesus. Quem são a família de Jesus? Quem é a família de Jesus? Jesus está aqui nos dando uma orientação e não pode deixar de dizer, não posso deixar de dizer que é uma correção. É uma correção. Porque ele fala assim, no capítulo 12, no versículo 50, antes de chegar a esse versículo, ele fala assim: porque qualquer que fazer a vontade do meu Pai que estás nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Glória ao Pai. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e irmão. Glória ao Jesus, glória ao Filho. Porque qualquer que fazer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e irmão. Glória ao Espírito Santo de Deus. Olhando nessa palavra, nós vamos observar que alguns dos escribas e dos fariseus, olhando aqui pela palavra, tomaram a palavra dizendo: Mestre, queríamos ver de tua parte algum sinal. Aqueles que estão procurando sempre ocasião para criticar, para fazer fazer julgamento, eles sempre estão procurando uma pega. E assim é com nossas vidas. Nós temos o nosso inimigo. O inimigo, ele sempre está procurando uma brecha para poder fazer de nossas vidas, fazer com que nossas vidas seja uma vida de tristeza, seja uma vida de dor, seja uma vida de remorso, seja uma vida de sofrimento, seja uma vida de miséria. Isto é o que, na verdade, de fato, acontece. O adversário, ele sempre quer ver o seu mal. Ele não quer ver você bem, mas existe um que tem o melhor para você. Mas precisamos fazer parte da família de Jesus. Mas quem é a família de Jesus? Jesus fala aqui, né? Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e irmã. E Jesus, vendo os escribas e dos fariseus que tomaram a palavra, está no versículo 38, Jesus responde para eles, mas se eles lhe respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém nenhum não se lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites na terra, 3 noites no seio da terra. Louvado seja Deus. Aí vamos entrar logo à frente, ele falando tudo aquilo ali, enfrentando os fariseus, os escribas, enfrentando todos eles. Chega lá na frente, ele dando atenção, respondendo, chega alguém e diz, e falando ele ainda à multidão, os que estavam fora, olha só,
sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. Estavam fora sua mãe e seus irmãos pretendendo falar-lhes. E Jesus e disse-lhes alguém: eis que estão lá fora tua mãe e seus irmãos que querem falar-vos. Porém ele, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E, estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, que é a devocional. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então, discípulo é o aprendiz. Discípulo é um aluno do mestre. Somos irmãos, co-herdeiros, da promessa por Jesus. Essa correção nos mostra claramente que essa palavra foi inspirada pelo nosso Deus. Como diz em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16 e 17, mostrando para nós que toda a Escritura, se nós não entendermos o que Jesus disse para aquele que chamou, dizendo que a mãe e seus irmãos estavam chamando, e ele olha para os discípulos: eis aqui meus irmãos, minhas irmãs. Todo aquele, então, a gente sabe que são irmãos de Jesus. Nós somos irmãos de Jesus. Jesus é o nosso irmão mais velho. É o Jesus, aquele que ressuscitou e nos garante a vitória. E a palavra do Senhor em Timóteo, ela nos mostra, ela nos garante que essa Escritura, que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Quer ser discípulo de Jesus? Quer se tornar irmão de Jesus? Seja discípulo. Seja discípulo, porque ele é mestre. Em Gálatas, se a gente olhar a carta de Paulo a Gálatas, e chegando Pedro a Antioquia, lhe resiste na cara, porque era irrepreensível. Pedro, ele de certa forma, era quem era irrepreensível. E chegando Pedro a Antioquia, a gente olhando a palavra, lhe resiste na cara porque era irrepreensível. Se nós formos entrar no texto, nós vamos deparar com várias orientações que certamente nos conduzirão a chegar a mais próximo do nosso Deus. Por isso, em Hebreus, vem para concluir essa devocional de hoje com tempo diante da oportunidade que Deus me concedera, outra que tem um compromisso também, mas eu tenho certeza que você entendeu a palavra e entende que você, sendo discípulo de Jesus,
ele diz claramente: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão e minha mãe, minha irmã e mãe. Qualquer que fizer a vontade do Pai, esse é meu irmão, irmã e mãe. Quer ser irmão de Jesus? Aceite as orientações que existem na palavra do nosso Deus. Para concluir, eu quero deixar para você Hebreus no capítulo 12, no versículo 7. Se suportais, é muito gratificante, chega a ser uma virtude para aqueles que têm facilidade de assim o fazer. Se suportais a correção, de repente você está andando em caminhos que não são bons. E nós, por conhecermos a palavra, não julgando melhor do que você, pelo contrário, estamos ali orientados, direcionando você a andar por um caminho que te dará a certeza de uma vida eterna, que você só pode encontrar e encontrará somente em Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade. Se suportais a correção, é preciso, se você estiver andando por caminhos tortuosos, meu amado, aceite a correção. Deus, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Deus vos trata como filhos. Por quê? Que filho há a quem o Pai não corrige? Fique com essa palavra, a devocional desse dia. Eu agradeço a Deus imensamente por poder estar aqui, desejoso em não perder nenhum dia da minha vida, constantemente dobrar os meus joelhos, agradecer a Deus. E nesse momento, que essa seja uma realidade que estou falando. Quero fazer o possível para que assim suceda. Por isso, eu dependo da sua oração. Preciso da sua ajuda em oração. Ore pela minha vida. Ore pela minha família. Ore por mim. E se você está se sentindo alimentado, compartilhe. E desejando nos fazer uma visita, não estou fazendo aqui nenhum programa de igreja. Eu estou falando, se você desejando fazer uma visita, ir à casa do Senhor, procure uma igreja onde se fala a verdade, uma igreja onde mostra para você o que é verdadeiro, onde você não irá ser enganado. Não dizendo que a igreja tal é a igreja certa, não falando isso, mas procure, analise, veja o que Deus tem para você e você entenderá, porque o teu espírito, o Espírito Santo de Deus testificará com o teu espírito de que és. O nosso espírito testifica com o Espírito de Deus, né? Isso é bom, você sentir impactado pela palavra na qual você se depara quando ela está vindo ao seu coração. Você sabe. Não deis ouvidos a qualquer espírito. Não deis ouvidos. Nós sabemos que há muitos que estão falando em nome de Cristo, mas de fato, na verdade, não são de Cristo. Nós sabemos disso. Não estamos julgando.
mas a própria palavra nos mostra que o homem espiritual julga todas as coisas. O homem espiritual, ele julga, ele discerne, ele sabe o que é de Deus, ele sabe aquele alimento. Ele não vai pegar qualquer alimento que vem para ele, não vai. Se o alimento for bom, se você está sendo alimentado, louvado seja Deus. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, como eu estava dizendo, desejando nos fazer uma visita. E eu sirvo a Deus no ministério da Igreja Batista, primeira Igreja Batista em Benfica, Rua Henrique Dias, número 33. Irei ter a imensa honra em recebê-lo. Ficaremos felizes, iremos abraçar você e você poderá contar com nossas orações, poderá abrir o seu coração. Temos a nossa escola bíblica dominical aos domingos, a partir das 9 horas. Temos também às 10 horas o culto matinal, às quinta-feira, culto de oração, a qual não tenho tido o tempo para poder estar participando e arde meu coração. Aos domingos, esse é separado para o Senhor, domingo pela manhã e domingo à noite. Domingo, 9 horas, escola bíblica dominical, 10 horas, culto matinal e às 19 horas, o nosso culto da noite, onde você será muito bem-vindo. Querendo você, faça-nos a visita e você verá, você terá, você sentirá um prazer em ouvir uma palavra vinda diretamente do coração de Deus para o seu coração. Temos às 18 horas o encontro de homens, que é a sociedade de homens, sociedade masculina missionária, né? Então essa é a nossa visão, a nossa missão é estar compromissado com a palavra, fazer com que mais e mais vidas venham desfrutar daquilo que na verdade alimenta a sua alma, em nome de Jesus. Amém? Que a graça, que o amor do nosso Deus eterno, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus e as duas consolações do Espírito Santo de Deus seja com a sua vida, seja com a minha vida, seja com a vida da sua família e com todo Israel de Deus espalhado pelos 4 cantos dessa terra. Amém? Que Deus abençoe e que nos dê um dia abençoado, que livre os nossos passos dos laços, os nossos pés do laço do passarinheiro, que da peste perniciosa, como está no Salmo. Que Deus abençoe grandiosamente. Forte abraço, que Deus continue falando aquilo que não pude falar para você, que o Espírito Santo continue falando com você no decorrer de todo esse dia. A você que ouvir essa palavra, no nome santo de Jesus.